Então, hoje nós começamos o estudo de sistemas lineares, né? Onde que esses sistemas aparecem nos problemas aplicados? Bom, nós já vimos o probleminha da mola, né? O problema da massa mola. Então, nós podemos também considerar duas massas. Então, aí nós teríamos que estar modelando duas massas, ou os próprios circuitos elétricos, ter vários, podem estar aí vários circuitos, né, acoplados ali. E também se estudaria sistemas que modelassem esse circuito. O outro problema pode ser também problemas de misturas em tanques. Então vejamos um deles, por exemplo. Se eu tenho aqui um tanque, né, de água, e aqui a água sai, eu tenho uma água aqui que entra, água pura, né? Então essa taxa de entrada da água eu vou chamar de RI. Da água. E R0, acho que taxa de saída, o livro usa isso, mas eu acredito que é do inglês, né? In e out. Então, a taxa que entra a água, né? Nós temos um certo volume inicial de água e uma quantidade de sal, a concentração, vamos dizer, de sal na entrada, né? Então, esta é a razão de sal. Ou seja, vamos dizer, é uma certa quantidade de gramas por litro e a taxa de entrada pode ser medida em litros por segundo. Né? E a ideia é saber qual que seria essa razão de sal na saída, tá certo? Então, nós podemos pensar que essa quantidade de sal no tempo t, essa quantidade de sal presente na água, é o que a gente quer modelar no tempo t. São esses típicos probleminhas de mistura, né? Então, eu posso pensar que essa variação dessa quantidade de sal, o ΔQ, pode ser visto como RI, CI, ΔT, menos R0, C0, ΔT. Tá? Então, vejam que quando... Opa, aqui eu troquei, né? Aqui é de entrada e aqui é de saída, C0. Então, vejam que quando eu estou modelando este problema, esta quantidade, então, RI, CI, que é medida justamente quantas... RI está medido em litros por segundo e aqui eu tenho gramas por litro, né? Então, essa taxa RI-CI, quando eu multiplico pelo tempo, me dá exatamente uma quantidade em gramas, que é essa variação da quantidade de sal presente. Então, quando eu olho para modelar a equação diferencial, na realidade eu estou olhando para ΔQ sobre ΔT, e que está dependendo justamente dessa variação. Mas, na realidade, é isso que eu gostaria de saber o que é. Então, levando para a equação diferencial, o que eu tenho é dQ dt, o RI, que é essa taxa de entrada da água, né, a taxa de entrada, poderia, para facilitar o problema, ser igual à taxa de saída, mas, em princípio, não tem que ser. Então, é dado o RI, R0 e o CI. São constantes dadas.
tá certo? São dados do problema. E o C0, bom, o C0 justamente vai depender da quantidade de sal no tempo t, dividido pelo volume no tempo t, não é? Agora, esse volume no tempo t, se a taxa de entrada é diferente da taxa de saída, nós vamos ter que esse V de t é justamente dado pela função o volume inicial mais a taxa de entrada menos a taxa de saída, tá certo? RI menos R0, Q de t. Isso, Q de t não. RI menos R0, perdão, e no tempo t. Isso. Então, V de t, agora, se RI é igual a R0, V de t é constante, V0 aqui. Então, eu tenho C0 em função de Q de t. Então, quem é, na realidade, a minha equação diferencial? Nada mais é do que RICI menos R0, Q de t, VT. Então, para simplificar o problema, vamos supor que, de fato, RI é igual a R0. Então, se RI é igual a R0, então eu tenho que isso daqui também é uma constante V0 e eu tenho um probleminha dQ dt de primeira ordem, uma equação sobre V0 Q de t. E essa equação nós já vimos lá no começo da disciplina. Agora, suponha que eu quisesse, com estes probleminhas de mistura, colocar 2 tanques, tá certo? E não um tanque com a água entrando e saindo. Então, agora é um problema com 2 tanques. Então, nós modelamos um com um. Então, o problema... E aqui aparece o nosso... justamente a necessidade de introduzir sistemas. Com 2 recipientes. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter a entrada aqui num certo tanque, só que eles se comunicam. Tá? Então, eu tenho aqui um certo tanque e aqui outro. E a água sai aqui. Tá? Então, vamos pôr umas certas quantidades aqui, só para ter números concretos. Isso. Então, suponha que aqui eu tenha, a minha entrada é de 2 litros por segundo, ou seja, esse é o meu RI. Aqui eu tenho 2 litros, fazer igual, por segundo na saída. O volume neste tanque é de 10 litros. Neste tanque é de 20 litros. E aqui vamos colocar umas taxas de... não sei se fisicamente tudo isso tem muito sentido, mas os números funcionam. Então, coloquei alguns números aqui. Então, vamos colocar 1 litro por segundo aqui e aqui 3 litros por segundo. A concentração aqui justamente eu vou chamar de C1. Este é o recipiente R1, R2, né? Então, aqui eu chamo de C1. Isso. E aqui o C2. E o C1 vai justamente ser esta quantidade, X é a quantidade de sal no tanque R1, X dividido por 10, está variando com relação ao tempo, e Y também está variando com relação ao tempo, Y sobre 20. Então, modelando isso daí,
eu sei que y de t, x de t, é a quantidade de sal no tempo t. No tempo t em R1. E aqui a quantidade de sal no tempo t em R2. Ok? Então, nós colocamos isso daí. Então, vamos ver como que é a variação, esse dq dt, no caso, dx dt e dy dt, dessa mistura aqui neste tanque. Então, nós temos que ver que é sempre esta diferença, a entrada menos a saída desse produto. Então, eu tenho a entrada aqui é de 2 e aqui a saída 3. Então, como é que a gente modela isso? Eu vou dizer que essa variação no primeiro tanque, x' de t, é exatamente menos 3 vezes a concentração x de t sobre 10, mais a entrada que é de... eu coloquei aqui... isso, eu tenho a entrada x' de t, mais... isso, eu tenho uma entrada aqui, mais um y sobre 20. Mais um, que é essa entrada, y sobre 20. Essa é a variação do sal nesse momento. Então, por que que eu tenho aí menos 3? Menos 3, exatamente, eu tenho 2, então tá entrando menos 3, aqui está entrando, tá certo? E está, deixa eu ver se minhas quantidades estão certas, só um minutinho. Eu tenho 2 entrando, 3 entrando e saindo. Então, está entrando 3 e saindo 3, certo? E aqui está entrando... eu acho que eu troquei as quantidades, porque aqui no segundo tanque, vamos ver aqui, eu acho que meus números estão trocados. Vamos ver, aqui no segundo tanque está entrando 3 e saindo 3. Então, y' de t é igual, assim, da concentração de sal. Então, está entrando 3, tá certo? Está saindo com esse sal, tá certo? Menos y sobre 20, mas também está saindo menos 2y sobre 20. Tá? Então, isso com relação à concentração de sal. Aqui, esta entrada é de água pura, tá? Esta entrada é de água pura. Então, aqui nós estamos falando de entrada e de saída com relação à água com presença de sal. Tá? Então, esse sisteminha, portanto, modela... vamos simplificar aí as frações. Se eu multiplico toda esta equação por 20, então, vejam que eu tenho 20x' igual a menos 6x mais y, tudo função de t, x' de t, x de t, y de t. Aqui também, se eu multiplico tudo por 20, eu tenho 20y' de t igual a 6x de t, menos 3y de t. Então, vejam, são duas funções desconhecidas, tá certo? Que precisa ser resolvido. Então, eu tenho aqui um problema físico concreto, onde eu tenho duas quantidades que estão variando, uma dependendo, uma variável ligada à outra,
Não dá para desacoplar o problema, né? Então, eles estão uma variável, veja que uma equação depende das duas variáveis. Então, sistemas surgem naturalmente em problemas físicos. A mesma coisa acontece com o sisteminha massa-mola. Que se eu tenho um sistema massa-mola. São os dois problemas que a gente vai... Este tipo de problema é que nós vamos resolver hoje. Né? Então, se eu tenho uma massa aqui, M1, é o mesmo problema que nós já vimos há um tempo atrás, aqui uma força externa, F de T. A mola, quando puxada nessa direção, tem uma força. Vamos primeiro colocar aqui a posição em repouso da mola. Se eu estou puxando, eu estou esticando esta posição, tá certo? Então, aqui a minha posição inicial da mola. E eu tenho a força resistiva que vem da própria constante da mola na direção oposta, que é menos Kx e menos Ky. Então, eu vou chamar desta posição de deslocamento até aqui de x de t e desta posição de deslocamento até aqui de y de t, tá certo? E, portanto, esse sistema também pode ser modelado com as forças que estão atuando no sistema. Então, se eu tenho uma força externa, primeiro, novamente, força vezes aceleração, então eu estou com x duas linhas de t. Eu tenho a força nesta direção, menos k x de t, K1, porque agora eu tenho a força, a constante da mola, primeira mola e a constante da segunda mola. Nesta direção, justamente K2 y de t menos x de t. Na segunda mola, a força que está sendo aplicada, aqui está faltando a massa M1 e a massa M2, massa vezes aceleração. Aqui na segunda, eu tenho menos agora esta força, K2 y de t menos x de t, mais a força F de t. Então, eu tenho aqui um sisteminha, novamente, onde, vejam, um está dependendo do outro. Né? As forças aí não podem estar escritas de forma independente. Então, as duas variáveis desconhecidas estão ligadas através de um sistema de equações diferenciais. Tá? Então, são esses dois só para motivar de onde vêm essas equações. E vamos trabalhar tanto com equações deste tipo, tá certo? Que na realidade a gente já vê que são lineares em x e y. Equações deste tipo que, obviamente, se f de t é zero é linear, mas se f de t sempre é linear, mas podendo ser homogêneo ou não, nós vamos introduzir esses termos para entender como é que chamamos estes sistemas. É um pouco de nomenclatura agora, tá bom? Então, a ideia é que nós temos, então, sistemas de equações diferenciais. Tá? E como que são estas equações, esses sistemas de equações diferenciais? Bom, a ideia é que nós vamos estudar os lineares primeiro, né? Mas não teria que ser. Como que são os sistemas lineares? A forma geral de um sistema linear pode ser colocado assim, nós vamos escrever de primeira ordem. Então, eu posso ter, por exemplo, x1 linha de t, x2 linha de t, n equações de primeira ordem.
Você já veem que quando eu tenho que ter N equações, eu já vou introduzir naturalmente uma notação matricial, né? Porque esta variável x1 depende de todas as outras, esta depende de todas as outras. Então, é natural introduzir a notação que a gente já vê em matrizes. Então, aqui eu vou ter os coeficientes P1 de t, x1 de t, que é a minha função desconhecida. São N funções desconhecidas. P12 de t, coeficiente que multiplica x2 de t. E assim por diante, até chegar em P1n de t, que multiplica xn. Então, até aí, cada uma destas equações tem esta cara. P21 de t, aqui Pn1 de t, P2 de t e P2n de t. Então, notem aí já a introdução, desculpa, Pn2, a introdução da notação matricial, né? Aqui P2n, Pnn. Cada uma dessas multiplicadas pelas funções desconhecidas e tudo de forma, uma combinação linear das funções desconhecidas. Xn. Tá certo? Então, vejam, é este sisteminha que a gente vê aqui, em x e y, generalizado, né? Então, eu tenho N equações de primeira ordem. E eu posso somar, aqui nós vamos ver rapidamente como a gente pode reduzir qualquer sistema de ordem mais alta a um sistema de primeira ordem, de mais equações. Então, na realidade, basta estudar os de primeira ordem, né? Então, aqui eu coloco, pode aparecer uma função f1 de t, f2 de t, fn de t. Então, este é um sistema linear de primeira ordem, que é a derivada mais alta que aparece aqui, de N equações de primeira ordem. Se a f não é identicamente zero, f1, f2, fn, cada um não for identicamente zero, esse sistema é não homogêneo. Se for zero, é homogêneo. Então, é a mesma nomenclatura que nós já vimos para as equações diferenciais. Então, este daqui é não homogêneo. Supondo, né, que esse f, ou podemos dizer, é homogêneo se fi de t é identicamente zero para todo i. Para todo i. Então, aí ele é homogêneo. Então, é a mesma nomenclatura. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente observa, que é interessante, é que nós sempre estamos caminhando nesta disciplina numa, vamos dizer, numa expansão generalizando, cada vez mais pegando famílias ou estudando equações mais gerais. E sistemas é uma situação dessas. Na realidade, sistemas só começaram a ser assim estudados mais sistematicamente recentemente. Há uns 70 anos atrás. Isso para matemática é notável, né? Porque tudo que a gente estuda é da época do Newton, então são centenas de anos atrás. Então, sistemas, porque toda a notação matricial foi desenvolvida assim com mais rigor e aplicada para equações diferenciais mais recentemente. Então, vejam, por que isso é mais geral? Né? Vamos começar com uma equação de ordem n, das que a gente estudou algumas semanas atrás. Então, uma equação, uma EDO de ordem n, tá certo? Então, vejam. E aqui, olha, eu nem estou fazendo
vamos dizer, dizendo que esta equação é linear, hein? Nós nem sequer estudamos equações de ordem mais alta não lineares. Então, aqui eu estou supondo que eu estou começando com uma equação que pode, inclusive, ser não linear. Tá? Então, como que é essa equação? É alguma função f, depende da variável independente t, x de t, x', primeira derivada, segunda derivada, até xn menos 1 de t. Uma equação qualquer que envolva essas derivadas até a ordem n. Então, é uma equação diferencial ordinária de ordem n. E eu vou mostrar que qualquer equação dessas pode ser reduzida a um sistema de n equações de primeira ordem. Tá certo? Se a equação não é linear, obviamente o sistema não vai ser linear. Então, não vai encaixar naquele formato ali. Mas tudo bem, o ponto é que eu consigo um sistema. E como que eu faço isso? Como que eu consigo este sistema? Eu vou introduzir funções xi de t. Como assim? Eu vou chamar x1 de t de x, x2 de t, a primeira derivada, x3 de t, a segunda derivada, e assim por diante, até chegar em xn menos 1 de t, desculpa, xn de t, tá certo? Que é, quem que é xn de t? Xn de t é x, xn menos 1 de t. Todas estas são funções de t. Primeira derivada, segunda derivada, enésima menos uma derivada. Então, eu simplesmente pego estas n variáveis, funções x de t e suas derivadas até n menos 1 e chamo de x1, x2, x3, xn. Tá? Sempre é isso. Eu vou introduzir essas funções xi de t. E agora o que que eu faço? Eu quero um sistema. Então, eu vou derivar d dt. Então, eu vou conseguir x1' de t, x2' de t, assim por diante, até chegar a xn' de t. Agora, vamos ver. Quem que é a derivada de x1 de t? É x' de t. Mas quem é x' de t? A primeira derivada é x2 de t. Então, aqui vamos usar a notação 1. Então, é o próprio x2 de t. Faço a mesma coisa para x2. Eu derivo, é a derivada da primeira derivada, portanto, a segunda derivada. x2 de t. E quem é x2 de t? x3. Bom, finalmente, a última, xn' de t, é a enésima derivada. E quem é a enésima derivada? É a própria equação aqui. Então, isto é f de t, só que aqui já aparecem as novas variáveis, porque esta daqui é a x1, esta é a x2 e esta é a xn. Então, f de t x1 até xn. Tá certo? Então, vejam, se eu olho x1' é x2, x2' é x3. Notem que o x de t e suas derivadas sumiram. xn' é f de t x1, xn.
Então, uma equação de ordem n virou um sistema de n equações de primeira ordem, cujas funções desconhecidas são x1 de t, x2 de t, xn de t. Ao invés de uma função desconhecida x de t, eu tenho n funções desconhecidas, mas eu ganho o fato de ser um sistema de equações de primeira ordem, né? E aqui, portanto, eu obtenho isso daí. Vejam que toda equação diferencial pode ser escrita como esse sistema, como este sistema. É óbvio que na teoria geral de sistemas, eu não posso voltar, porque eu posso ter sistemas muito gerais, né? Um sistema geral seria x1 igual a uma f1 de t, x1, xn. x2 igual a uma f2 de t, pode ser muito mais complicado, eu não tenho como voltar. Então, a equação diferencial ordinária de ordem n é um caso particular de um sistema, mas a teoria de sistemas é muito mais abrangente, muito mais geral. Tá? Como eu disse, este sistema não precisa ser linear. Vai depender dessa função f, como que ela aparece aqui, tá? Então, só que nós vamos estudar apenas os sistemas lineares, tá bom? Ok, então, e qual é a vantagem, né? Na realidade, como eu falei, nós não estudamos equações lineares de mais alta ordem. Por exemplo, se eu tenho uma equação do seguinte tipo, y2 linhas de t igual a y ao cubo mais y' ao cubo, tá aí uma equação não linear de ordem 2, que a gente nem sequer estudou. E a vantagem de poder passar isto para um sistema é que existem, vocês vão ver na próxima disciplina de cálculo numérico, justamente técnicas para resolver sistemas de primeira ordem. Então, algo que nós não conseguimos resolver nesta disciplina, bom, este exemplo em particular talvez, mas enfim, equações não lineares em geral de ordem n, que a gente não consiga resolver, reduzindo a um sistema, na próxima disciplina de primeira ordem, vocês terão técnicas para resolver, técnicas numéricas, né? Para resolver esses sistemas de primeira ordem. Então, é interessante. Uma equação como esta, por exemplo, vejam, eu posso chamar x1 igual a y, x2 igual a y', e, portanto, quando eu derivo, x1' é o x2, e x2', quem que é? É y duas linhas, mas quem que é y duas linhas? É y aqui é o x1 e aqui é o x2, portanto, eu fico com x1 ao cubo mais x2 ao cubo. Então, meu sistema, tira esse y duas linhas, está aqui um sisteminha de duas equações de primeira ordem que representam, cujas soluções aqui darão as soluções ali, tá certo? Então, mas é um sistema de primeira ordem. Eu vou reduzir uma equação ao seu sistema de primeira ordem. Muito bem. Vimos essa teoria geral. Aqui, na questão dos sistemas, temos o teorema de existência e unicidade quando? Quando os coeficientes e as funções são contínuas. Então, só para deixar registrado o teorema de existência e unicidade para sistemas lineares. E unicidade de solução
para sistemas lineares. Vamos dizer, então, como estrela. Vamos trabalhar com aquele sistema aqui. Então, é um sistema de primeira ordem, tá? Então, se se P1i, J de T e Fi de T são contínuas, então, dados os números, B1, B2, Bn, existe solução única satisfazendo o sistema e os dados, solução única do sistema satisfazendo y de A igual a B1, y linha de A igual a B2, etc., até a enésima menos 1 derivada de A igual a Bn. Então, existe solução única satisfazendo isso daí. Mas eu tenho que garantir esta continuidade sempre no intervalo em I aberto. Tá? Em I aberto, onde esse ponto A pertence a esse intervalo. Tá bom? Então, é o mesmo teorema que a gente já tinha visto para equações lineares de mais alta ordem. Eu tenho que garantir que os coeficientes são constantes, ou são contínuos. Tá? Falando em constantes, nós também vamos reduzir. Lembrem que nós estudamos primeiramente as equações de coeficientes constantes. Então, é interessante também estudar sistemas com coeficientes constantes. Né? Então, sistemas com coeficientes constantes, nós vamos considerar estrela ou seja, aquele sistema com estas funções sendo constantes. Então, ao invés de P, índice IJ, há IJs constantes. Muito bem, então vamos ver um primeiro método de resolução chamado método de eliminação, tá certo? Nós vimos que temos aqui dois tipos de sistemas, um sistema aqui de primeira ordem e aquele de segunda ordem. Aliás, eu posso reduzir aquele sistema de segunda ordem a quê, hein? Vamos pensar neste sistema aqui. Posso reduzir este sistema a um sistema de primeira ordem? Esta se reduz ao quê? A um sistema de duas equações de primeira ordem. E esta, mais duas de primeira ordem. Então, eu consigo, vamos dizer, reduzir este sistema de duas equações de segunda ordem a um sistema de 4 equações de primeira ordem. Tá certo? Vamos fazer isso antes de passar para o método de eliminação. Então, no sistema massa-mola, ou seja, que eu tenho esse M1 x duas linhas igual a menos K1x mais K2 y menos x e M2 y duas linhas igual a menos K2 y menos x mais f de t. Eu vou reduzir este sistema a um sistema de primeira ordem. Então, eu preciso de x1
vamos colocar aqui, x1, x2, y1, y2. 4 variáveis. Então, eu vou chamar x1 de y, x2 de... Opa! x1 de x, x2 de x', y1 de y, y2 de y'. Vou substituir as variáveis que já existem neste sistema por novas variáveis. Ok? E, portanto, agora eu derivo ddt. Então, quem é x1'? É x2. Quem é x2'? Bom, x2' é x2'. Mas x2' está aqui. Eu já sei que esta variável x é o x1 e que a variável y é o y1. Então, eu posso escrever isto como 1 sobre, vamos escrever aqui, isto é igual, sem espaço aqui, isto é igual a 1 sobre m1 menos kx1 mais k2 y1 menos x1. Então, eu estou escrevendo este sistema aqui. Quem é o y1'? É o y' que é o y2. y2'. Quem é o y2'? É y2', que também eu tenho aqui, ó. Então, isso é igual a 1 sobre m2 menos k2 y1 menos x1 mais f de t. Desculpem aí que não coube. Mais f de t. O ponto é que eu tenho um sistema x1', x2, x2' em função de x1, y1 e x1, etc. Eu posso até dar certos valores para esse sistema que eu faço... Isso, eu faço no próximo exemplo. Porque como é um sistema de 4 equações de ordem 1, vamos começar com um de 2 equações de ordem 1. Ok? Outra coisa que eu queria comentar aqui, vejam que na realidade, quando eu estou resolvendo um sistema, eu estou integrando, né? Então, ali, se eu estou integrando N equações, é natural esperarmos quantas constantes arbitrárias para um sistema de N equações de ordem 1? N constantes arbitrárias. Tá certo? Então, o número de constantes arbitrárias de um sistema, no fundo, é a soma das ordens das equações do sistema. Então, se aqui é ordem 2, eu somo, dá 4 constantes arbitrárias, é o que eu devo esperar para este sistema. De fato, quando eu reduzo tudo à ordem 1, fica fácil eu ver que cada um vai produzir uma constante arbitrária. Tá? E justamente para ter os dados iniciais, notem que eu tenho aqui N dados iniciais para um sistema de ordem N.